bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ana Laura e hoje eu vou falar sobre os 3 métodos que eu mais gosto de utilizar para estudar. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixar um comentário aqui no vídeo, deixar o like e ativar as notificações para sempre receber uma notificação quando eu postar um vídeo aqui no canal. Então, bora lá logo pro vídeo. O primeiro método de estudos que eu adoro usar e que eu tô mais usando ultimamente é o método de estudar por questões. Então, o método de questões eu acho que é o melhor método para você estudar se você tiver uma bagagem já. Não precisa ser, tipo, uma super bagagem de conteúdo, mas se você tiver uma quantidade mediana de conteúdos, eu acho que é interessante você já começar a utilizar o método de estudos por questões, que, assim, vai te ajudar a ampliar muito seus acertos, principalmente, por exemplo, se você quer Enem ou coisa do tipo, se você está estudando para uma prova. Então, eu acho que é o melhor jeito de você estudar, assim, para uma prova em específico. Claro que no dia a dia é um ótimo jeito também, mas, obviamente, você tem que ver a teoria e tudo mais. Então, eu acho que é um bom jeito para quem tem já alguma bagagem, que é o meu caso. Mas, ao mesmo tempo que você tem uma grande chance de evoluir com o método de questões e você vai evoluir, você tem uma grande chance também de se frustrar. Então, se você não tiver uma bagagem, você vai errar muito, muito, muito mesmo. E até mesmo se você tiver bagagem, você vai errar muito. Então, vão já com a mente de que você vai errar e que você tem que consertar esses erros para no futuro não errar de novo, para durante a prova que você vai fazer, você não errar de novo. E o jeito que eu estudo por questões é mais ou menos assim. Eu pego uma lista de questões, ou no caso, eu pego uma prova antiga, resolvo essa prova antiga. No caso, como eu resolvo como se fosse uma prova mesmo. E aí, depois que eu resolver essa prova antiga, eu vou e corrijo, vejo todos os assuntos que eu errei, vejo todos os conteúdos que eu errei ou tive dúvida. Então, eu separava em questões certas, que eu não tive dúvidas, que eu tive certeza do que eu fiz, questões com dúvidas que eu acertei ou errei, questões erradas. Então, assim eu tinha noção do que eu errei porque não sabia, o que eu errei porque, eu tinha uma noção de conteúdo, só que fiquei em dúvida em um pequeno detalhe, e no que realmente eu errei no chute, por exemplo, coisas do tipo. E é bom você classificar para você ter uma noção de quais os conteúdos que você precisa revisar e quais conteúdos você precisa realmente dar uma estudada na teoria e tudo mais. Obviamente que não só isso vai definir o que você precisa realmente voltar na teoria e o que você só precisa revisar, mas já é uma ajuda. E aí você vai corrigir todas essas questões que você errou ou teve dúvida, mesmo se você acertou, mas se você teve dúvida, é bom você voltar nessa questão para você ver o porquê você teve dúvida e tudo mais, o porquê não era outra alternativa e todas essas coisas. E depois você vai pegar a lista dos conteúdos do que você errou nessa prova ou nessa lista de questão e vai voltar em cada tópico. Como eu volto nesses tópicos? Eu volto por questões, então eu vou revisar esses conteúdos por questões. Nem sempre eu consigo voltar só fazendo questões, então quando eu vou fazer uma lista de questões de cada um dos conteúdos, mas sinto dificuldade em algum, eu pego e volto na teoria. Não abandonem totalmente a teoria. Eu volto na teoria porque eu acho que é importante que mesmo que eu tô estudando por questões e tudo mais, vai ter momentos que eu vou ter que voltar na teoria e tentar entender aquilo e bater a cabeça na teoria para depois ir de novo para as questões, fazer questões e ter certeza que o conhecimento ficou, impregnou na minha cabeça. Então, é basicamente isso que eu faço para estudar por questões, e é como eu tô estudando mais ou menos no momento para o Enem. O segundo método que eu gosto de usar é o de leitura ativa, e é o que eu uso quando eu tenho que voltar na teoria. Então, quando eu vou voltar na teoria, eu não volto por videoaulas, não gosto de usar videoaulas. Tentei usar no começo do ano, só que não funcionou pra mim, não conseguia de jeito nenhum. E agora o que eu tô fazendo é leitura ativa, como eu fazia mais ou menos já em 2021. E eu acho que é muito interessante se você vai estudar a teoria, quando você vai estudar a teoria, porque eu acho que você dá mais atenção, você fixa mais, enfim, eu acho que fixa bem mais do que você só assistindo videoaula ou
fazendo qualquer outra coisa. E é um bom método para você usar, para você fixar mais do que só lendo. Então, assim, eu não sei se eu posso dizer que isso que eu faço é uma leitura ativa, tá? Mas é como eu dei o nome. Eu acho que é uma leitura ativa, mas talvez não seja totalmente uma leitura ativa. Não sei explicar, mas é como eu dei o nome, mas eu vou explicar como é que eu faço. Então, o método que eu faço, assim, da leitura ativa para eu estudar a teoria, quando eu volto na teoria, eu vou lá, né, vou começar a ler o conteúdo. No conteúdo vai ter tópicos, dentro do conteúdo geralmente tem tópicos. E aí, dentro de cada tópico, quando eu acabo um tópico, eu tento revisar o que eu estudei. No caso, o que eu vi nesse tópico. Então, eu tento repassar tudo que eu vi, sem precisar voltar no conteúdo em si, sem precisar voltar no tópico em si. Então, eu só tento repassar assim na minha cabeça, que é isso, isso e isso. Tentar fazer uma ligação naquele tópico. E aí, no próximo tópico, eu faço isso e tento ligar todos os tópicos uns aos outros. E no final, eu tento repassar todo esse conteúdo. Então, se você vai fazer resumo, tenta deixar para o final, porque aí você pode fazer um resumo desse jeito. Você pode ir tentando relembrar o que você estudou nesse conteúdo. Então, o que você estudou em cada tópico e tudo mais. O que eu recomendo é você fazer mais online, né, resumos online, porque você vai poder anotar tudo e qualquer coisa, se tiver algum erro, você pode apagar ou você pode só complementar ali do jeito que você quiser, editar e tudo mais. Querendo ou não, no físico, não dá pra você fazer isso se você não se incomodar, assim, que tem uma rasura ou coisa do tipo. Eu não me incomodo muito, então eu não tenho tanto essa coisa de, físico, online. Eu tô preferindo online porque é mais prático pra mim, mas eu gosto muito de usar resumos físicos mesmo. Mas eu acho que o resumo online é mais prático para fazer essas coisas. Então, o que você tem que fazer é só no final de cada conteúdo, de cada tópico e principalmente de cada conteúdo, você tentar revisar todas as coisas que você entendeu daquele conteúdo sem ver o conteúdo, sem ver a teoria lá. E aí depois você só vai complementar esse resumo que você fez, que a ideia é que você escreva tudo que você tem, todas as ideias que você teve daquele assunto, e depois você só complementa com o que você não lembra ou corrige o que você errou, né? E aí outra dica nisso é você sempre tentar relembrar os conteúdos passados, tipo tentando conectar um conteúdo a outro. Muitas coisas são conectadas, principalmente, por exemplo, em física, química, biologia. Então, você tentar conectar um conteúdo a outro da matéria, eu acho que é interessante, porque isso vai fazer você lembrar muito mais do que se você não conectasse um ao outro. Se você fizer essa associação, né, eu acho que você vai lembrar mais facilmente do que se você não fizer nenhuma associação. Pelo menos pra mim, eu sinto isso. E outra dica pra fazer a leitura ativa é você usar o marca-texto de uma forma sábia. E o que eu quero dizer com isso é não saia grifando, não saia, enfim, marcando tudo que vocês veem na frente ou que vocês acham importante. Não. Tem que ser uma coisa extremamente importante, uma coisa que, tipo assim, você tem que lembrar daquilo. Você sabe que aquilo tem uma chance gigantesca de cair. Sim, isso daí é importante, isso daí você tem que marcar. Ou se você quer marcar palavras-chave, palavras-chave são muito importantes também, eu acho que é interessante, tipo, de definição, coisa do tipo, e você marcar essas palavras-chave. Mas não marquem todo o texto, porque nem tudo que vai estar ali que você precisa, e você não precisa, você não precisa do conteúdo exatamente como tá na apostila, ou como o seu professor fala exatamente. Você tem que ter o seu próprio raciocínio, então, tipo, o conteúdo vai estar lá, você vai ler, você vai entender, e você vai tentar criar uma definição com o seu próprio raciocínio. Claro que uma definição do mesmo jeito que tá ali na teoria, só que com suas palavras. Então, você vai passar para suas palavras, basicamente, aquela definição para você ter uma mentalidade melhor, você entender melhor e você absorver melhor aquele conteúdo. E tentem sempre, no momento que você tá lendo, nesse momento de leitura ativa, desse momento que você tá lendo a teoria, sempre focar o máximo possível. Questões, sim, você tem que focar, mas eu acho que a leitura é ainda mais
necessário que você foque, porque é um momento que, assim, talvez você não dê tanta atenção, você só vai marcando e tipo, não vou falar palavrão. E tanto faz, tanto fez, e depois você só faz um resumo copiando e colando. Mas tentem dar o máximo de atenção possível para vocês prestarem atenção, reter o máximo de informações possível. E, enfim, é isso. Eu acho que é um momento que realmente vocês têm que estar focados no que vocês estão fazendo para poder reter o máximo possível. Pelo menos eu percebo isso. Se eu tiver um pouco distraída, mesmo que seja o mínimo, eu já não retenho tanto quanto eu gostaria. E o último para acabar, o último modo de estudos que eu gosto muito é o flashcards, e eu tô usando também o flashcards para revisões. Ultimamente eu não tô feito tanto, vou ser sincera, mas eu tava fazendo bastante. Eu só parei porque eu troquei de computador e aí eu tenho que ainda baixar o Anki e tudo mais. Mas enfim, flashcards são tipo fichas. Eles são fichas que você anota o conteúdo, uma pergunta, por exemplo, na frente, e atrás você responde essa pergunta. Então você pode fazer uma pergunta mesmo, ou você pode botar uma palavra e ir atrás da definição, ou você pode botar uma frase e botar lacunas e atrás responder essas lacunas. Enfim, você pode fazer de vários jeitos. E aí é um método para você revisar esse conteúdo. Você tem que já saber esse conteúdo. O ideal não é você fazer de conteúdos que você não sabe. Você tem que saber esse conteúdo e só botar coisas que realmente você precisa revisar. Então, não tentem encher muitos flashcards. Óbvio que a tendência é a gente querer fazer vários flashcards. E a verdade é que eu gosto de fazer muito flashcards. Mas tentem, fazer só de coisas que realmente vocês precisam revisar. E são coisas tipo decoreba, coisas do tipo. E o importante nesses flashcards é vocês não irem logo para a resposta. Tentem responder as questões que vocês fizeram, as perguntas que vocês fizeram, que, sério, vai fazer com que vocês entendam muito melhor, vocês tentem forçar a sua mente para aprender melhor, para você relembrar aquilo, né? Na verdade, não é nem aprender, é relembrar aquilo. Tentem forçar a sua mente a relembrar aquilo. Claro que se você tiver alguma dificuldade, né, para relembrar, você vai lá e vê a resposta, obviamente. Mas se não, tentem relembrar aquilo, tentem ficar um tempinho para tentar relembrar, porque eu acho que é a parte interessante do flashcard, é exatamente isso, você tentar relembrar o conteúdo. E quando eu fazia flashcards físicos, que era como eu gostava mais de fazer, como eu gosto mais, eu tentava separar eles em 3 pilhas. Depois que eu já tinha respondido a primeira vez, eu fazia uma pilha de coisas que eu já sabia, que eu tinha certeza que eu já sabia e tipo, né, sabia, era fácil. Coisas que eu tava ok, mas eu precisava melhorar. Então, tipo, eu sabia, mas nem tanto. Não lembrava tudo, por exemplo. E tinha as coisas que eu tinha dificuldade, enfim, as coisas que eu errava. Então, tinha essas 3 pilhas. E eu tentava revisar muito mais as pilhas do que eu errava, depois as pilhas do que eu tava mediano, e depois eu revisava de vez em quando as pilhas do que eu tinha mais certeza. Então era esse jeito que eu me organizava, porque aí eu sabia o que eu tinha que revisar mais, o que eu tinha que revisar menos, e sempre que um assunto começava a ser mais fácil para mim, eu tirava da pilha do mediano ou do difícil para a pilha do fácil. E, enfim, eu fazia isso, principalmente coisas que tinha que decorar muito, entendeu? Mas, assim, coisas que você tem que aprender realmente e não decorar, assim, não é muito válido, é mais pra você relembrar essas coisas. E atualmente eu tô usando o Anki, que é um programa que você consegue fazer flashcards online. Então, esse programa que eu tô usando, eu tô preferindo usar ele no momento porque, como eu disse, também é mais prático. Assim como os resumos online, você fazer flashcards online também é bem mais prático. Então, lá você faz do mesmo jeito, você bota a pergunta, bota a resposta, e aí você vai, né, fazer os flashcards, você vai tentar responder os flashcards e depois você pede para mostrar as respostas. Eu vou deixar mais ou menos como é que funciona, talvez aqui. Aí embaixo você vai ter como categorizar
essa pergunta. Então você vai falar se você errou, se você achou bom, se achou difícil, se achou muito fácil. E nisso que você vai categorizar, eles vão botar um tempo para você ter que revisar de novo. Então, alguns flashcards você vai conseguir revisar só dali a um mês, por exemplo. Enquanto outros, que você vai achar muito mais difícil, você vai ter que revisar no mesmo dia, ou você vai ter que revisar dali a 2 dias, enfim. Isso vai depender da dificuldade que você achou e você vai revisando constantemente esses conteúdos de novo, de novo, de novo. E se você estiver constantemente errando, eles vão botar para você sempre revisar esse conteúdo até você entender ou você decorar, ou enfim, né? Então você não precisa se programar para revisar esses flashcards assim. Você todo dia fazendo, você consegue revisar. Claro que se você tiver muito flashcards, você não vai conseguir revisar todos os flashcards que você teria no dia, mas é um jeito para você ter uma coisa mais programada sem você precisar fazer a programação deles, porque se um flashcard físico, você vai ter que sempre tá se programando para revisar aquilo e o que você precisa revisar, o que você não precisa, enfim. Então esses foram os 3 métodos que eu estou mais usando e que eu mais gosto de usar para estudar no momento. Eu não digo que eles são os mais eficientes, não é isso, tá, gente? Cada método funciona melhor para cada pessoa. Então, tipo, você vai ter um método específico que funciona melhor para você, para o que você quer. Também depende muito das matérias que você tá tendo, do que você quer estudar, enfim, dos resultados que você quer ter, se você quer só decorar ou se você quer aprender realmente. E então tem tipo 1 milhão de coisas que você tem que levar em consideração, mas eu tô falando dos métodos que eu tô usando para estudar pro Enem e que eu gosto muito. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem algum método pra me indicar ou coisa do tipo, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada também. E também deixe nos comentários se vocês utilizam algum desses métodos ou o que você acha desses métodos. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero ver vocês no próximo. Tchau!